E olha só, Lula entra em desespero ao ver que a sua popularidade acabou. Durante um evento, o Lula entrou em pânico e vocês vão ver aqui imagens, pessoal. Você nunca viu o Lula tão nervoso e apavorado. Ele soltou até alguns palavrões, coisa que não é do costume dele fazer. Mas quando ele viu um evento totalmente esvaziado em uma capital, nós não estamos falando de interior não, numa capital, nós vamos mostrar aqui. Olha o discurso que ele fez de desesperado, mostrando que Flávio Bolsonaro tem tudo para ganhar neste ano. Essa é uma excelente notícia para você que é da direita, conservador e quer que acabe com essa bagunça que está no Brasil. Nós vamos mostrar 2 vídeos aqui. No primeiro, o Gustavo Gaia, deputado Gustavo Gaia, vai mostrar, olha como o evento foi preparado por uma multidão e foi uma merreca de pessoas, meia dúzia, acho que cabia numa Kombi. E o segundo vídeo, o pessoal da Rádio Auriverde vai mostrar ali, olha o discurso que ele fez e o que o Lula falou. Você nunca viu o Lula alterado dessa forma. Tem algumas pessoas que estão falando que ele estava sob efeito de algum tipo de substância. Isso aí tá rolando na internet. Confira esses 2 vídeos aí com Gustavo Gaia e com o pessoal da Rádio Auriverde. Você vai ficar de queixo caído. O Lula e o PT, eles estão desesperados porque sabem que o tempo deles acabou. Dá um like nessa notícia aí se você gostou dessa boa notícia. Se inscreve aqui no canal se você quer ver outras matérias como essa, é totalmente gratuita. Aqui embaixo, ó, só se inscrever. Veja aí, voltamos em seguida. Assiste até o final que eu te garanto que esse vídeo vai alegrar muito o seu dia e aumentar ainda mais o seu nível de esperança. Não sei se você está sabendo, mas o Lula fez um evento ontem em Salvador, Bahia, e ele saiu de lá, desculpa a palavra, puto, revoltado, indignado. Sabe por quê? Ele foi na Bahia para um evento que seria o aniversário de 46 anos do PT. Ele pretendia, até poucos dias antes do evento, fazer ali, nesse aniversário, nessa comemoração, o lançamento da sua pré-candidatura à presidência do Brasil em 2026. Tava tudo armado. Mas aí começou a chegar alguns relatos para ele de que as pessoas não estavam querendo ir no evento. O Lula ficou revoltado. Como assim? O povo da Bahia me ama. Afinal de contas, Lula teve 72% dos votos na Bahia, que é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. 72% dos votos. Bolsonaro ganhou apenas em 2 cidades da Bahia. Cidades que têm uma proximidade muito grande com o agro. O povo que trabalha de verdade, que produz e que não vive de assistencialismo. Então ele venceu com 72% na Bahia. Obviamente, então, vamos fazer a festa na Bahia. É lá que o povo me ama. E vai Lula participar de um evento na Bahia. Só que a situação não poderia ter sido pior. Primeiro, Lula vai fantasiado de Maduro. Vai pro evento de aniversário do PT, fantasiado de Maduro. Cara, eu fico impressionado. Não só ele faz várias declarações apoiando Maduro, um narcotraficante, ditador, psicopata que tá preso, mas ele quer se fantasiar de Maduro. Só que a melhor parte, e é aqui que vai alegrar o seu dia, é o fracasso total que foi esse evento. Vamos lá. Isso aqui é para mostrar que o Lula já está no palco, ou seja, não é um momento antes ou depois, não. O Lula está no palco. Vamos aguardar nossos convidados se acomodarem. Olha o fracasso que é isso aqui. O Bolsonaro colocava mais gente em qualquer lugar. Se você pegasse o estado que o Bolsonaro teve menos votos e ele fosse para lá, ele conseguiria reunir mais pessoas do que o Lula está conseguindo na Bahia. Salvador, na capital. Esse partido a gente tem que ter muito orgulho. Tem que ter muito. E aqui um cidadão faz um takezinho na entrada do evento. Quero que você preste atenção nos detalhes. Vermelho. Diga aí, minha amiga, não esperava um público maior? Esperava. O pessoal se preparou para vender uma aguinha, eu digo aí, por que será que tá vazio assim? Quem sabe? Primeiro, esse detalhe que você está vendo aqui atrás. Isso aqui que você está vendo é um telão. Eles colocaram um telão para fora da estrutura, acreditando que toda essa área aqui, que é uma rua, tem até as grades, eles acreditaram que toda essa área aqui ficaria lotada. Por isso colocaram um telão do lado de fora, tá bom? Então é melhor você vender no carnaval, viu? Com certeza. Deixei de ir pro carnaval para vir para aqui e me arrependi. E aí tá vazio aqui no evento de Lula. Pera aí, companheiro.
E aí, companheira, o que é que explica Você tá vendo toda essa área que você que tá vendo? Eles tinham calculado que ela ficaria lotada. esse evento vazio aqui de Lula? É pra estar lotado as grades aí. Vai comer seu almocinho e com fé em Deus depois a senhora vai vender aí no tateado que o café tá caro, esse tipo de coisa, a fila da regulação, será que é isso aí? Pode ser também, viu, irmão? A fila da regulação tá... Aí, ó, os ambulantes esperavam um público maior, até porque o empreendedor tem que vender. Não tá Você tá vendo que todo o quarteirão tava fechado. vendendo nada pra... Até agora não chegou ninguém, não. Esse partido é um partido colorido, um partido da diversidade. Lá tem mais. 10h13 da manhã, companheiros e companheiras. E o evento do PT ainda está vazio, igual cabeça de petista, vazio. Olha aqui, desse lado aqui o trânsito Gostei dessa. flui, aqui tem ambulantes, não estão vendendo muito, tá vazio. Lá dentro vamos tentar pegar algumas imagens. PT 46 anos. PT 46 anos passando vergonha aqui em Salvador, Bahia. Cadê a lotação, meu Deus do céu? Será que não teve dinheiro dessa... Cara, eu já vi evento flopado do PT, mas esse aí... Bom, essa parte eu quero deixar pro final. Nós estamos falando do lançamento da pré-candidatura do Lula na Bahia, o aniversário de 46 anos do PT, e deu umas 200 pessoas. Gente, isso foi pior do que aquele que ele fez lá em São Paulo, no Dia do Trabalhador, que tinha o bolo, você lembra disso? Que deu 1.625 pessoas. Nós estamos falando do estado onde o Lula teve mais votos. Aí, para piorar, no final do evento, Lula ataca os evangélicos. Basicamente, ele chama o evangélico tudo de pobre miserável. Presta atenção. Evangélicos votam nos votos. Porque o que nós fazemos? Os evangélicos votam nos votos. Porque o que nós fazemos? O que nós fazemos? 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90% dos evangélicos recebem benefício do governo. Lula está falando que 90% dos evangélicos são miseráveis. Se 90% dos evangélicos recebem benefício do governo e no Brasil nós temos em torno de 70 milhões de evangélicos, então todos os beneficiários do Bolsa Família são evangélicos, Lula? É isso que você está falando? 90%. Então o que nós precisamos não é esperar que um pastor fale bem de nós. Nós temos que ir lá. Nós temos que conversar. Eu ia comer buchada em Diadema. Eu ia comer buchada de domingo em Diadema com o Vê Augusto. Depois da buchada, a barriga desse tamanho estufada. A gente pegava 60, 70 militantes, com a bandeirinha do PT cada um. A gente ia andar rua por rua. Bater palma para falar do PT e falar dos problemas. É, bons tempos, né, Lula? Flopado, vazio, fracassado. Lula saiu de lá revoltado, mas não antes de xingar os evangélicos, de atacar os evangélicos. Que maravilha, né? Que nós vamos ganhar as eleições. Essas eleições nós vamos ganhar. O Flávio está fazendo um excelente trabalho, mas paralelo a isso, Lula está se afundando cada vez mais e o povo não aguenta mais essas mentiras do ladrão. Então arregaça as mangas, vamos para cima, porque esse ano nós vamos virar o jogo. Esse é o nosso ano de fazer a diferença. Um abraço. Tem mais trechos dessa conversa do Lula, dessas falas do Lula durante o final de semana, não tem, Barroso? Pois é, Pitoli, tem mais um trecho que ele diz, em meio a palavrões, né? Faz um discurso aí que de fato dá a entender mesmo que não tem lulinha, paz e amor. E aí ele deu uma declaração que o PT não aceita burguês. É isso que ele disse em meio a palavrões. Vamos conferir um trecho dessa fala. Da forma que nós criamos esse partido. Esse partido foi criado por trabalhadores, foi dirigido por trabalhadores, e naquele tempo, meu caro Edinho, até o dono do bar que queria se filiar ao PT, a gente achava que ele era burguês. Ele não poderia se filiar ao PT porque era burguês. Era assim que a gente era. Eu lembro que a sogra da Marisa, que morava comigo, a mãe do primeiro marido dela, a dona Marília, ela tinha um fusquinha, meia. O marido dela tinha morrido. E ela gostava de se vestir bem. Quando ela chegava no ano do PT, o pessoal dizia, lá vem a burguesa do Lula. Foi a turma do Zé Disseu, a turma do Genuíno, os meninos da USP, da PUC, procuravam lá o sindicato para conversar comigo e fazia a seguinte pergunta. Ô Lula, o PT é tático ou estratégico? Olha, puta que pariu, lá quer saber se ele é tático ou estratégico. É só um partido. Porra,
Eu já estava criando o partido, eles queriam saber se era tático ou estratégico. Eu lá sabia o que era tático ou estratégico. Eu lembro que uma crítica que o Luiz Carlos Prestes fez a mim, num debate em Cajamar, foi o seguinte: ele me achava um bom operário, mas ele tinha uma crítica, porque eu não era um operário científico. Cacete, além de ser operário, eu tinha que ser científico, porra. Outra, além de ser operário, usar macacão, trabalhar 10 horas por dia, fazer 2 horas velhas e ganhar pouco, o cara queria que eu fosse científico. Se eu fosse científico, eu não era operário. Eu ia ser um intelectual. Estou pensando agora em você que votou no Lula porque o Bolsonaro falava palavrão. É sério mesmo que... Porque 3% da nossa audiência, né? Se eu lançar qualquer enquete agora, qualquer pergunta aqui no chat, a gente vai ter um resultado de 97-3. Incrivelmente. Então nós temos 3% da audiência que votou no Lula. Não sei se estão aqui por masoquismo, né? Se adoram sofrer, não sei o que é. Mas tem uma parcela da audiência aqui que votou no Lula. Você votou no Lula porque o Bolsonaro falava palavrão? É isso? É isso? Esse é o Lula. Esse é o Lula na sua essência. É o PQP, é o cacete, o pô. Esse é o Lula. Esse é o Lula. E veja, me perdoe aquele que ainda acha que é sósia. Esse assunto do sósia não me convence, nunca me convenceu. Ah, é sósia. Eu vou te explicar o motivo pelo qual eu não acredito que seja. Nunca acreditei na hipótese. Olha, num debate com Prestes em Cajamar, ele me disse que eu era um operário, mas eu não era científico. Veja, essas memórias, essas lembranças que saem assim, espontaneamente, naturalmente, da boca desse cidadão, não poderiam sair da boca de um sósia. Entenda, por favor, eu não consigo acreditar nessa possibilidade. Não consigo acreditar. Veja, esse que estava falando é Lula. Esse que estava falando é aquele que roubou o Brasil, que foi condenado por isso e descondenado por um CEP. Esse é o Lula. Esse é o Lula. É o Lula dessa voz áspera, é o Lula de um concatenar, de um pensar que sugere que ele está sob o efeito de alguma coisa, né? A gente pode imaginar da Barbada, da Canjibrina, a gente pode pensar uma série de coisas, até mesmo porque esse Lula sem mola, esse Lula sem limite, é um Lula que a gente veio conhecer depois da eleição. É o Lula depois da eleição de 22 que se coloca à vontade. Lula estava num evento nesse final de semana em Salvador, né, e estava com um nítido problema de plateia. Ele começa o evento, tinha 200 pessoas participando do evento, ou seja, não tem aderência, não tem adesão, não tem participação, não tem engajamento. Esse é o Lula. Agora, por que eu te exponho a essa situação que não é boa nem para mim, nem para você, do bem, patriota, batalhador, trabalhador, guerreiro? Por que eu te exponho a isso? Porque nós precisamos ouvir o que eles pensam, o que eles defendem e como estão se posicionando. Olha como Lula se posiciona hoje. Olha de que maneira hostil, desrespeitosa, mal educada ele vem se posicionando. Mas não se enganem, esse é o Lula que já percebeu que o PT, o Partido das Trevas, né, o Partido dos Trabalhadores na sua origem, já era, já foi, não tem. E outra, quando ele cita os intelectuais, quando ele cita Dirceu, Genuíno, dentre outros, muitos destes contaram com a anistia de 1979 para estarem aí. Dessa maneira, todo mundo livre, todo mundo leve, todo mundo solto. Contaram com a anistia e hoje são contra a anistia porque sabem que se o presidente Bolsonaro estiver na disputa em 2026, e ainda oro e torço por isso, não contra Flávio, em hipótese alguma, mas defendendo o presidente Bolsonaro e o que é justo, ele deveria estar na eleição, participando do pleito, porque entendo também que uma eleição sem o presidente Bolsonaro é golpe. É golpe. E eles já entenderam, presidente Bolsonaro não dá. A gente vai tomar um pau nas urnas.
ou como ele mesmo disse, tomar um cacete nas urnas. Por quê? Porque o PT acabou. Acabou a ideologia, acabou, embora alguns idiotas ainda defendam, mas a ideologia acabou. O que se sobrepôs a isso foi o dinheiro, foi o poder, foi a corrupção de quem se lambuzou em Brasília. Então, amigo, desculpa, mas não se esqueça, você que votou no Lula porque o Bolsonaro falava palavrão, recorte esse vídeo, ponha no grupo da família, ponha no grupo da escola, dos amigos, de quem ainda acredita que Lula seja uma alternativa para pacificar o Brasil. Isso é fala de pacificação? Onde? Onde? Me diz, onde isso traz pacificação? Dessa forma, hostil, mal educada, desrespeitosa? Meu Deus do céu. Pois é, tá aí. Você viu então, realmente o PT, o lulopetismo no Brasil já era, não tem mais como. Já foi feita uma grande virada, é só uma questão de tempo pra gente ver isso se materializar. Mas o Lula, né, devido a esse desgoverno nele, nesse terceiro mandato, olha só o que um deputado lá de Santa Catarina, pessoal, o que ele vai mostrar aqui. Ele fez um apanhado, uma análise, um documentário, e ali, em Santa Catarina, durante uma sessão, ele mostrou, olha o que está preparado para o povo brasileiro em 2027, porque o Fernando Haddad saiu, né? Ele deixou ali o Ministério da Economia. Porém, olha o que ele preparou para nós em 2027, é de cair o queixo, pessoal. O povo brasileiro não estava preparado para isso, mas esse deputado vai mostrar agora. Confira aí. Existem crises que são previsíveis. A crise imobiliária de 2008 foi a crise mais prevista da história. Todo mundo sabia que tinha uma bolha e que ia estourar. A crise da Dilma, todo mundo sabia que ia acontecer. Era uma profecia autorrealizável. Quando ela veio como um tsunami. Agora, nós estamos falando da crise de 2027. Ela é uma crise de superendividamento, novamente. Superendividamento do setor público, superendividamento das famílias e superendividamento das empresas. Vocês se lembram que o governo federal lançou o crédito consignado privado? Empréstimo do Lula, qual era a promessa? Juros mais baratos. Troque dívida cara por dívida barata. Essa era a promessa. Qual é que foi o fato? A taxa média de consignado antes do empréstimo do Lula era 37%. Agora está em 59% ao ano. Saiu de 37% ao ano para 59% ao ano. Endividaram os trabalhadores a uma taxa de juros mais alta por mais tempo. Nós avisamos que ia acontecer. E agora a gente vai avisar o que vai acontecer de novo. A partir de 2027, o fiscal vai estourar. O governo do Lula não tem plano para o Brasil, só tem entregar benefícios sociais, e agora a nova onda do imperador é o tal do passe livre. Vai custar bilhões, ninguém sabe o tamanho da conta, é o kit de reeleição. Quem vai pagar a conta? Certamente serão os empresários, o empreendedor, a classe média que vai ser tributado. Ontem não conseguiram aprovar a MP do Taxa Tudo. Que iam taxar tudo que era tipo de investimento. Alguma coisa passou e outros não passaram. Taxaram fintechs, isentaram e não aumentaram imposto sobre bet. Ficou fora da reforma. O aumento de 12% para 18% do GGR de imposto sobre bet, mas tributaram fintechs. Ela revela que esse governo aí quer ganhar dinheiro com o vício do trabalhador brasileiro e com o endividamento. Pessoas prósperas poupam dinheiro. Empreendedores prósperos pegam dinheiro para comprar coisas que geram mais dinheiro. As pessoas que empobrecem pegam dinheiro emprestado para comprar coisas, que é o que Lula incentiva. Pegue dinheiro emprestado para trocar geladeira, pegue dinheiro emprestado para fazer uma reforma na tua casa, pegue dinheiro emprestado para trocar a televisão. O trabalhador fica com a dívida, fica com a inadimplência e fica escravo de um sistema onde ele tem que dedicar uma parte do trabalho do seu dia para remunerar aquele que lhe emprestou o dinheiro, para comprar coisas que perdem valor ao longo do tempo. Essa é a tragédia brasileira, está desenhada depois de 3 anos desastrosos do governo Lula, onde ele tentou empurrar a demanda via endividamento e gasto público. Crescimento econômico com endividamento e gasto público tem dia e hora para acabar, que é quando você não consegue mais suportar o tamanho da conta. As famílias já chegaram nesse momento, a inadimplência está recorde, as empresas já chegaram nesse momento, a inadimplência recorde, é o 7º mês de recorde consecutivo de inadimplência das empresas. E o governo está batendo recorde. É uma tragédia anunciada. Quando a economia tiver que fazer o ajuste, nós vamos mergulhar numa recessão. E o dinheiro que hoje já falta para pagar as contas em 2027 vai faltar ainda mais. O Estado do Rio Grande do Sul tem que se preparar para uma dificuldade financeira e fiscal muito maior do que está se desenhando. E o Brasil, então, nem se fala. Infelizmente, todos os nossos medos lá em 2023 se tornam realidades. Todo pessimista em relação ao governo Lula se demonstrou mal informado, porque tu não era pessimista o suficiente. Esse governo produz vitórias de curto prazo
prazeres de curto prazo, padrão de vida de curto prazo, via endividamento, para poder se reeleger e depois ficar mais 4 anos mamando das benesses do poder. Então o Rio Grande do Sul tem que se preocupar, as empresas gaúchas têm que se preocupar, as famílias gaúchas têm que se preocupar, porque o que vem aí é bem grave. Minha fala era sobre esse aspecto do endividamento, que cada vez me preocupa mais, e cada mês que eu assisto o Haddad falando, é um exercício de autocontenção. Mas cada vez que eu vejo o Haddad falando, ou o membro do governo falando, ou o governo Lula falando, eu já sei que a tragédia vai ser cada vez pior e que eles não têm a mínima noção do que eles estão fazendo. A pena, nós tinha tudo para dar certo, mas nós resolvemos escolher o presidente errado. São 19,1 milhões de famílias no Bolsa Família, o que dá 48 milhões de pessoas afetadas. A bancada do PT diz, não, mas 65% trabalho. É verdade. Você sabe qual é a informalidade no mercado geral no Brasil? 39 alguma coisa. Sabe qual é a informalidade entre as pessoas que têm Bolsa Família? 90%. Então não é que elas trabalham, elas fazem bico. Elas têm o Bolsa Família como renda principal e o bico como renda secundária. No geral, de cada 10, 4 informais. No Bolsa Família, nos 48 milhões de pessoas diretas ou indiretamente, de cada 10, 9 informais. E se eu faço uma conta, daqueles que não recebem Bolsa Família, de cada 4, só 1 é informal. Então sim, as empresas, a indústria, o comércio, o safrista, que tem lá o Ministério do Trabalho no cangote, agora vigiando, até com drone, esse cara precisa botar a cara formal lá. E ele não consegue achar, porque o cara que recebe Bolsa Família só faz bico. E o que é bico para o mercado de trabalho? O que é considerado alguém que tenha uma atividade ou que esteja empregada? É alguém que tenha trabalhado 1 hora por dia, 1 vez por semana. Então, se eu cortar grama 1 vez por dia, 1 vez por semana, durante 1 hora, por 4 semanas, eu sou considerado como ocupado. E esse é o cara do Bolsa Família. Então afeta sim, porque ela disparou a informalidade e disparou essa questão de pessoas que fazem ou que estão subocupadas. Então não é verdade esta narrativa deles de que não afeta. Afeta, a indústria está sofrendo, o comércio está sofrendo, mas sabe quem está sofrendo mais que todo mundo? A classe média, que ontem teve a MP do Taxa Tudo passando para tributar investimento para o coitado da classe média que quer poupar um pouquinho de dinheiro para não precisar depender da Previdência Pública quando ficar velho. O trabalhador e o empreendedor. Esse é o Brasil do Lula, amigão. Brasil do juro, do superendividamento e de dinheiro de assistencialismo barato para se reeleger. Pois é, né? Para quem achava que Jair Bolsonaro era desbocado, falava muitos palavrões, né? Durante as campanhas no tempo passado, inclusive, algumas pessoas falavam, você deve ter escutado isso, eu vou votar no Lula só porque o Bolsonaro fala muito palavrão, né? Você viu aí, né? O pessoal da Rádio Áurea Verde mostrou aí, o Lula, ele começou a falar um palavrão ali e outro, ele viu que a galera gostou, ele começou a soltar, mas olha o nível de desespero que eles estão, né? Isso aí não é normal, pessoal, isso não é comum. E outra coisa que não é comum é o PT no seu reduto, que é a Bahia, Salvador. O governador da Bahia é petista, Bahia em sua maioria é petista. Olha como teve um evento esvaziado. Pessoal, hoje, nesse dia de hoje, se o Jair Bolsonaro sair de lá, onde ele está, na Papudinha, e for em qualquer lugar desse Brasil, eu não estou falando num evento agendado, com a comitiva, com propaganda, com dinheiro público, com a máquina na mão, sendo presidente da República. Não. Eu estou falando ele saindo agora da penitenciária lá na Papudinha, e indo em qualquer lugar, num aeroporto, num estádio de futebol, numa praça pública, ele coloca no mínimo 5 vezes mais pessoas do que estava nesse evento do Lula. Basta você ver nas redes sociais. Entra agora aí, ó, na rede social aí do Bolsonaro e do Lula para você ver a diferença. É 2, 3, 5 vezes mais a popularidade do Jair Bolsonaro. Agora, como que pode, quando chegou nas eleições, o Lula tem mais voto, o Lula tá na frente, como que pode esse tipo de coisa? Mas esse ano não vai acontecer isso não. Esse ano nós vamos ter o Cássio Nunes e o André Mendonça na frente do TSE. Eles vão assumir agora há pouco, daqui uns 3, 4 meses aí pra frente eles assumem. Cerca de 2, 3 meses antes das eleições, eles vão assumir o TSE. E aí não vai ter bagunça, pessoal. E o Flávio Bolsonaro já está mostrando as pesquisas que num provável segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro ganha com 6, 7 pontos de vantagem. Até o Tarcísio de Freitas, se enfrentasse o Lula, a pesquisa também mostra
que ele ganha. Agora, vamos pensar aqui, por que justamente agora o Lula perdeu tanta popularidade e antes não era assim, né? Antes não era assim. Na verdade, tem estudos que mostram que esse é o ano onde a popularidade do Lula está a pior possível. Estamos falando em anos eleitorais. Se você pegar no passado, todos os anos eleitorais, quando teve eleição federal para presidente, em que o Lula ia participar, quer seja para ser presidente pela primeira vez ou seja pela reeleição, em todos esses anos, a popularidade do Lula nunca esteve tão baixa quanto está esse ano. E esses indicadores mostram que o povo cansou. É tanto rombo, é tanto escândalo. E a ideia de que o Lula voltaria, né, para poder consertar aquilo que Bolsonaro fez, porque Bolsonaro estragou o Brasil, né, caiu por terra. Não veio picanha, não veio cervejinha, não veio aumento do salário da forma que o povo estava esperando. Segurança pública está um caos, a educação também. E aí, pessoal, o povo não é bobo. Por mais que o Lula, quando pega o microfone e fala que quem vota nele são as pessoas mais carentes, mais humildes, né? Menos alfabetizadas, que têm menos estudo, ele fala desta forma, que quando a pessoa começa a ganhar 4, 5 mil, para de votar nele, que quando a pessoa tem um pouquinho mais de estudo, faz uma graduação, para de votar nele. Ele já falou isso dessa forma. Por mais que ele afirme isso, as pessoas que também são de baixa renda ou que têm menos estudo, já entenderam que foi um golpe, um grande golpe que a população brasileira sofreu. Por quê? Na verdade, tem alguns senadores ali em Brasília, como o Eduardo Girão, o Magno Malta, o próprio deputado também, Marcel Van Hatten, eles afirmam o seguinte: o que aconteceu foi um estelionato eleitoral. O que é isso, um estelionato eleitoral? É quando você faz um plano de governo, né? Antes das eleições, todo candidato coloca ali o seu plano de governo. Vou mexer na educação, na saúde, vou fazer isso na infraestrutura e tal. Aí escolhe o seu secretariado ou os seus ministros. E aí, quando ele é eleito, ele tem que cumprir pelo menos, né? Pelo menos a metade do que ele prometeu, né? Senão, ele tem que mostrar que ele está naquele sentido, naquela vertente. Só que o que aconteceu com o Lula foi o seguinte: tudo que ele prometeu, ele não cumpriu. Não cumpriu. E isso é uma mentira, né? Então, o que acontece? Isso foi um estelionato eleitoral. Prometeu, arrancou o voto das pessoas, a confiança, e não entregou, né? Isso foi um crime que aconteceu com a população brasileira. E aí, pessoal, eu me lembro daquela frase que o Jair Bolsonaro falou quando ele estava ali no Palácio da Alvorada, quando ele estava dando a sua última entrevista para poder sair do governo e entregar ali. Foi em dezembro, né? Antes dele viajar para os Estados Unidos, inclusive ele não passou a faixa porque estava nos Estados Unidos. E aí ele falou o seguinte: eles vão sentir a minha falta, eles vão sentir muito a minha falta. E sabe com quem que ele falou isso? Estava do lado dele com Ciro Nogueira. E aí, pessoal, sabe aonde que está o Ciro Nogueira agora? O Ciro Nogueira agora, né, tirou a casaca, mudou a casaca, pulou o muro e agora está do lado do Lula. Vocês acreditam uma coisa dessa? Acabou de sair agora que o Ciro Nogueira busca apoio do Lula para vencer no Piauí, né, para poder ter apoio lá no Piauí. E aí, dando uma banana para o Flávio Bolsonaro. Olha só, naquele último discurso do Jair Bolsonaro, ele estava do lado do Bolsonaro. Aí, agora ele está preso, né? Então agora eu não preciso mais de você, você não pode mais me ajudar. Então agora eu vou buscar quem pode me ajudar. E isso, na verdade, aconteceu com vários políticos. Não foi só com o Ciro Nogueira, não. Estou citando ele aqui porque eu lembrei agora, porque o Bolsonaro estava lá falando essa frase: vocês vão sentir falta de mim. E ele estava do lado dele. E agora ele acabou de dar uma facada ali nas costas do Flávio Bolsonaro e falou que não vai apoiar, vai ficar do lado do Lula. Mas teve vários outros que sentou na garupa do Bolsonaro, tanto lá em 2018, 2022, 2024, mesmo nas eleições municipais em 2024, pegaram apoio de Jair Bolsonaro. E agora cadê esses políticos, tanto deputado estadual, federal, prefeitos, governadores, que foram eleitos, até senadores, nas costas de Jair Bolsonaro? Por que eles não estão lá na porta da Papudinha, lá, ó, fazendo vigília de manhã, de tarde, de noite? Por que eles não estão nas redes sociais falando contra
o arbitrariamente, as arbitrariedades ali do judiciário contra aquilo que já passou de todos os limites. Cadê esses deputados e senadores? Eu vou continuar cobrando isso aqui até eles tomarem vergonha na cara. Aí teve aquela caminhada lá do Nicolas Ferreira, né? Fez a caminhada, chamou um tanto de gente há 15 dias, 20 dias atrás. Tudo bem, só que parou por aí. O Nicolas também pegou carona no Bolsonaro. Porque quem que era o Nicolas há 4, 5 anos atrás? Ninguém. Quem que era o Cleitinho há 4, 5 anos atrás? Quem que era o Magno Malta? Né? Quem que era a Bia Kicis? Quem que era o Eduardo Girão? Eles não eram ninguém. Todos eles pegaram carona em Jair Bolsonaro e agora abandonaram ele. Essa é a verdade, pessoal. É por isso que, se não tiver uma união, se não tiver uma grande força para poder ajudar o Flávio Bolsonaro, não vai conseguir bater o Lula, porque o Lula já observou que a popularidade dele está baixíssima, está péssima, como você acabou de ver aí, e eles vão dar um jeito, porque eles não querem largar o osso, não querem sair do poder. Porque eles sabem que se ele sair do poder agora, não volta mais. O Lula vai fazer 80 anos, não vai poder se reeleger depois. Então, se sair do poder agora, eles não têm sucessor, o Lula não treinou nenhum sucessor, vai colocar quem no lugar dele para os próximos pleitos? Quem? Fernando Haddad? Péssimo. Foi o pior prefeito de São Paulo, não conseguiu vencer o Bolsonaro nas eleições. Boulos, invasor de privacidade. Gleisi Hoffmann, que já passou em vários ministérios e não fez nada. O que ela fez como senadora, ou como deputada, ou como ministra? Nada. Então, pessoal, eles já notaram que vão perder para o Flávio Bolsonaro e vai ser de lapada. Ou seja, a era Lula acabou e ele não deixou nenhum sucessor. Ao contrário do Jair Bolsonaro, olha como que os mundos são completamente diferentes. Quando você pega o Bolsonaro, você tem, olha os sucessores que ele deixou. Você tem o Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo, que deve ganhar no primeiro turno agora nas eleições, ele vai ganhar em São Paulo no primeiro turno. Você tem o Nicolas Ferreira, pessoal, ele tem hoje a popularidade, talvez hoje, maior até do que o Bolsonaro nas ruas. Se ele sair nas ruas, o povo fica alvoroçado. Nicolas Ferreira de Minas Gerais, um simples deputado federal. Temos ainda a Michele Bolsonaro também, que, ao contrário da vontade dela, porque ela até deixou claro que ela não queria mexer com política, mas que ele empurrou ela, Michele Bolsonaro vai se lançar para senadora. E agora, o próprio Flávio Bolsonaro, que vocês verem aí nas pesquisas, ele bate o Lula, pessoal. Preste atenção, vocês não estão entendendo. O Flávio Bolsonaro, que é somente um senador, consegue bater o Lula no segundo turno, e o Lula tem 20 anos que governa esse país. Então, para bater um cara desse, tem que ser muito forte. Inclusive, tem rumores aí de que o vice dele, o vice de Flávio Bolsonaro, pode ser alguém com nome muito forte no meio político e tem muita influência no Brasil. E vamos aguardar para ver. Agora, o que não pode acontecer é você deixar de se inscrever aqui no canal. Por que a gente pede? Presta atenção, pessoal. Você vê aí várias pessoas pedindo para se inscrever nos canais e tal, mas aqui nós somos um canal de direita, nós apoiamos o presidente Jair Bolsonaro, nós apoiamos o Flávio Bolsonaro. Se isso faz algum sentido para você, então se inscreve aqui. Sabe por quê? Todos os dias nós estamos aqui trazendo denúncias, nós estamos aqui trazendo notícias que são do extremo interesse da população brasileira. Então, dá aquela força aí, pessoal. Se inscreve aqui, dá um like nesse vídeo, manda esse vídeo para todo mundo, compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família, porque as pessoas precisam saber. Olha como está a popularidade do Lula. Aí daqui a poucos meses aí chega a eleição, falar que o Lula teve 60 mil, 70 milhões de votos aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Vamos ficando por aqui. E até a próxima.